Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a inglesa com a partida do Jobava, um cara que gostava de jogar. Qual é jogar o sistema? Ele criou um próprio, né? O Jobava, o sistema Jobava. Mas bora lá, jogava contra Pogorelov em 2009. Vamos lá? C4, C5, cavalo C3, G6, bispo G3, bispo G7, bispo G2, cavalo C6, cavalo F3, E6. Na realidade, eles estão jogando a inglesa simétrica, né? Com esse movimento, as pretas quebram a simetria. Tendo em vista o problema das negras na linha principal, ele talvez devesse abster do tratamento puro de Fischer e seguir uma configuração sólida escolhida por Grishuk. Desculpa pessoal, mas eu moro em Campinas, tá insuportável. A fumaça tá irritante, tá doendo até o olho. Tem muito fogo aqui por aqui. Mas vamos lá, escolhido por Grishuk, que o que jogava? Jogava D6, Roque, E6, D3, cavalo de G, E7, bispo G5, bispo D2, H6, bispo D2, voltou, B6, A3, bispo B7, torre B1, dama D7. Ele já cantou aqui, né? Que a hora que ele mudou a torre, a hora que jogou a torre para B, que vai ser aqui o ataque, né? Dama A4, torre B8, B4, bispo A8, torre de FD1 e roque. Com a posição sólida. O Gatakansky e o Grishuk jogaram isso em 2010. Mas vamos lá. Mas a combinação de G6 e E6 é bastante fraca? Potencialmente é, mas na prática as negras até recentemente fez muito bem. Essa foi a montagem favorita de Bob Fischer, que derrotou os bispo e Petrosian com as negras. A influência desses jogos foi tão grande que a linha se tornou muito popular para as negras. No entanto, com a ajuda de um pequeno refinamento, as brancas recentemente alcançou excelentes resultados. Atualmente parece que a variação está sob uma espécie de nuvem. Mas vamos voltar ao normal. Normal que estou dizendo é a partida do Jobal, né? Aqui ó, tem a observação no Marinho. Né? Ele salienta que adiar o roque é a maneira ainda mais precisa de implementar o plano das brancas. Ou seja, jogar D3, cavalo de G7, bispo G5. A razão é que se as negras não afugentar o bispo de uma só vez e em vez disso jogar roque, então dama D2, seguido por H4, inicia o ataque perigoso ao lado do rei. Aqui a torre H1 está excelentemente colocada, né? Vai ser um ataque forte aqui mesmo, né? Dama pra cá. A dama tá aqui, cavalo também pode ir, a torre, o peão e a torre vão pra cá. Vai ficar bem forte. Mas vamos voltar ao jogo. Jogou roque, cavalo de G7, D3, roque, bispo G5. Esse é o passo principal para a nova abordagem. Nesse jogo, Petrosian jogou imediato, bispo D2. E o jogo continuou. D5, A3, B6, torre B1, bispo B7, B4. No entanto, depois de C por B4, A por B4, D por C4, D por C4, torre C8, constatou-se que as brancas tinham problemas reais com seu peão no C4.
mais exatamente com esse peãozinho. E o peão caiu depois de mais alguns movimentos. C5, BC5, B por C5, cavalo A5, cavalo A4, bispo C6, dama C2, cavalo B7, torre de F C1, dama D7, cavalo E1, cavalo D5, cavalo de D2, bispo B5, cavalo de D3, bispo D4, dama B3, cavalo por C5, cavalo por C5, torre por C5, torre por C5, bispo por C5, e o Fischer venceu Petrosian. Venceu Petrosian no Rússia contra o resto do mundo em 1970. Pergunta: parece conveniente o suficiente. O plano inteiro com B4 não está errado? Não, parece que não. Por 40 anos as pessoas assumiram isso. Mas o que os jogadores perceberam recentemente é que se as brancas pudessem encontrar apenas um tempo extra, ela seria capaz de consolidar e impedir que as pretas assediassem livremente o peão C, bispo G5. É o começo desse processo. Pergunta-se o que há de bom nisso. Parece que apenas dá às negras um tempo livre para trocar H6. E impede que os bispos sejam trocados de dama D2 e bispo H6. Resposta: é uma ideia muito sutil, longe de perder um tempo. As brancas estão literalmente ganhando um. A melhor maneira de entender a ideia é olhar para o jogo Petrosian Fischer mencionado anteriormente. Jogou H6. Resposta: na verdade, as negras estão menos preocupadas com esse plano do que com outras coisas. Ele pode dispensar H6 e apenas continuar com D5. Mas agora a melhor jogada das brancas é a sutil torre B1. Pergunta: a ideia é: as brancas criam uma ideia tática sutil. Se as pretas continuarem ignorando o bispo do G5 e jogarem B6, seu plano de desenvolvimento natural está nesta linha. Então, porque ele entra no golpe C por D5, E por D5, cavalo por D5. Pergunta: quedas? Resposta: sim, e piora. Dama por D5, bispo por E7, torre E8, cavalo D4. As negras estão sendo espancadas na diagonal longa, né? Se você olhar, o bispo aqui fica fortíssimo aqui, né? O bispo inglês de novo. Depois de dama por D4, bispo por cavalo, bispo por C6, bispo H3, bispo G5, bispo por F1, dama por F1. As brancas recuperam a troca com peão extra. Foi impressionante a resposta. De fato, essa toda análise é de Marin. O Marin é um grande jogador, um GM, que escreveu diversos livros. Então isso é forçado? Supõe que o rei preto não queira permitir dama D2 e bispo H6. Vamos lá, bispo D2. Vamos voltar a partida. Ok. Para você conseguir o que é, o preto jogou H6. Que diferença faz? Assista e aprenda. B6, A3, bispo B7. Aqui, ó, se jogar D5, torre B1, provavelmente ocorrerá a mesma coisa que o jogo, embora reconhecidamente não tenha acontecido em Jobava contra Inarkiev. Em 2009, continuou aqui, A5, E3. Marinha recomenda, o que o Marinha recomenda? A sutil, ó, dama C1,
rei H7, dama C2. O rei negro é pior no H7 que no G8. Torre B8, torre DF D1, bispo B7, cavalo A4, bispo A8, B4, com iniciativa. Nós podíamos ter jogado torre A7, P3, bispo A6, torre de FD1, torre D7, cavalo A4, ataca o peãozinho, cavalo C8, defendeu o peãozinho, e as brancas não tinham nada, né? Mas vão voltar a partida. Aqui jogou dama C1, atacando o peãozinho lá. É disso que se trata toda a confusão? Resposta: sim, de fato. Não estou muito impressionado. A resposta: a jogada parece modesta, mas tirar a dama da coluna D com o tempo é importante, como veremos. Quando as pretas trocarem mais tarde D por C4, como no jogo Petrosyan e Fischer, a torre branca chegará à coluna D recém-aberta, atingindo a dama negra. Vamos olhar lá. Rei H7, B4, C por B4, seguindo os passos de Fischer sem suspeitar. Em um jogo posterior, o Timofeev tentou melhorar com torre G8, torre B1, bispo B8, segurando seu peão de D. Mas o que o Fritz sugere? B por C5, B por C5, torre por B8, dama por B8, cavalo E4, D6, bispo C3. Parece bom para uma vantagem, mas vamos voltar lá. C por B4, A por B4, D5, torre por B1, torre B1, D por C4, D por C4, dama C8. Porque aqui o que ele fez a pergunta: então o que acontece se o preto jogar torre C8? A Fischer. Resposta: então vemos o efeito da casa D1 sendo livre. As brancas continuam com torre D1. As ameaças incluem bispo por H6, que é esse peãozinho aqui, vai ficar ameaçando, vai estar defendido para os dois. As negras com problemas reais para encontrar uma casa segura para sua dama, em movimentos como bispo F4, cavalo E4 e cavalo B5 estão no ar. Vamos voltar lá, ó, cavalo E4, dama C7. Agora, depois da alternativa aqui, torre F5, bispo C3 é muito forte. Combinação de pontos fracos na coluna D e no F6. Lutando, por exemplo, aqui, E5, C5. Marinho sugeriu E3, que é bom para as brancas. Simplesmente controlando D4. Tá de olho na casinha aqui, ó. Porque o cavalo pode entrar aqui uma hora. Hein? Também é legal para as brancas simplesmente controlando B4 e mantendo os cavalos negros afastados. Então, cavalo aqui, se não jogar cavalo por C4, cavalo D4, E por D4, bispo D2. E branco está melhor. Observe como todas essas ilhas não há dúvida que as pretas estabeleceram pressão contra o peão C branco. Pelo contrário, a maioria dos peões na ala da dama das brancas é uma torre de força. Pergunta: estou começando a ver o ponto. O tempo extra de ter a coluna D limpa faz uma grande diferença. Sim, essa é a chave para toda a posição.
Quem descreveu o xadrez como uma tragédia de um tempo poderia ter essa mesma linha em mente. Jogou G5 mais uma vez. B5 é uma ameaça aqui, né? B5 é uma ameaça forte, né? E C6 também. Mas jogou cavalo D8, já prevendo o que ia acontecer. Bispo F4. Ameaçou a dama E5, atacou o bispo. Encontra uma forte continuação para as brancas. Responda, cavalo por E5. Peças soltas caem, como o John Nun sempre diz. O preto tem uma profusão de unidades e casas inadequadamente protegidas dessa posição. G5. Bispo, se pegasse bispo por E5, perde para cavalo F6, cheque. Rei G7. Não podia capturar o cavalo, né? Porque senão caía a dama. Ou rei H8. B por E5. Dama por E5. Dama por H6. Matoso. Mas não foi isso que eles jogaram. Eles jogaram aqui bispo por H6, cheque. Rei por F6. Dama G5. Rei E6. Bispo por F8. As brancas têm torre e 2 peões para 2 peças menores e o rei preto é um desastre. Está no meio do jogo, né? Mas vamos continuar a partida principal. Aqui G5. Cavalo G6. G por F4. Cavalo por F8. Bispo F8. C6. O peão C era o calcanhar daqueles das brancas no jogo Petrosian e Fischer. É um verdadeiro herói desse jogo. O alfinete da coluna C significa que ele permanece imune à captura. O resto é uma derrota. Bispo C8. Cavalo por F6, cheque. Rei G6. Cavalo E8. Dama E5. Torre D1. Bispo F5. D1 duplex. C7. Vai ter que olhar esse duplex com carinho, né? Cavalo E6. Bispo por A8. Bispo por B1. Dama por B1. F5. Dama A1. Querendo trocar as damas. Dama por A1, trocou. Torre por A1. A fumaça diminuiu, deixando as brancas com uma troca e um peão extra. A5. B por A5. B por A5. Torre por A5. O jogo altamente impressionante de aparência convincente, situando uma grande melhoria para as negras. A popularidade do tratamento de Fischer em E6, cavalo de G E7 parece diminuir. Nesse caso, os jogadores negros devem explorar a abordagem D6, dama D7, visto na partida entre o Kansky e o Grishuk. E as brancas ganharam. O Jobava ganhou. Não dá para continuar ainda. O peão está protegido. Na pior das hipóteses, ele vai ganhar mais uma peça. Ele vai trazer a torre aqui para baixo, em algum lugar, e vai ganhar uma peça. Se pegar a torre pelo garantir o peão aqui, né? Ele pode até vir para cá, mas tem o bispo aqui. Não vai dar muito certo. E o Jobava abandonou. Partida muito bonita, instrutiva.
Deu pra gente ver várias variantes, muito interessante. Valeu, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou, curte o vídeo, que a gente está tentando botar pelo menos 2 vídeos por dia. De 1 a 2, né? De segunda a sexta. Sábado e domingo eu não posto nada não. Então tá bom. Valeu, pessoal. Até mais. Um abração a todos. E bora estudar bastante. Rumo à excelência. Valeu, pessoal. Um abraço.